Olá e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e desta vez sobre After Effects. Uma vez mais aqui para ser mais um vídeo a completar aqui a nossa saga de vídeos sobre After Effects. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo sobre partículas em Visual Effects dentro do After Effects. Então, antes de nós criarmos aqui qualquer efeito, é importante perceber o que são efetivamente partículas em efeitos visuais. E as partículas, elas não são objetos normais, elas são sistemas que simulam fenómenos naturais, como por exemplo fumo, poeira, fogo ou até mesmo uma faísca. Mas em vez de nós estarmos a animar cada elemento manualmente, nós criamos aqui um sistema que gera centenas ou milhares de elementos automaticamente, ok? Então, eu já deixei aqui preparado uma composição completamente vazia dentro do nosso After Effects e não vou estar a usar para já aqui nenhum vídeo nem nada do género, porque o intuito aqui é que vocês possam entender o conceito-chave de partículas e depois vocês poderem utilizar isto da forma como acharem melhor. O que é que vocês precisam primeiramente de perceber aqui a nível das partículas é que partículas é igual a ter um conjunto de três elementos, que é o emissor, o comportamento e o tempo. E todo o sistema de partículas tem quatro ideias fundamentais. É onde é que elas nascem, quantas nascem, como se movem e quanto tempo vivem. Se nós dominarmos isto, nós conseguimos criar praticamente qualquer tipo de efeito. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aqui na nossa timeline, eu criei aqui uma composição 1920 por 1080 com cerca de 17 segundos, aqui quase 30 frames, ok? Podemos tirar aqui o non-drop, mas vou deixar aqui assim, ok? E agora, lado direito do rato aqui na nossa timeline, e vou fazer então Create New Solid, ok? Vou deixar o Solid assim, pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a este Solid uma Particle World, ok? Então venho aqui nos Effects, e vou pesquisar por CC Particle, ok? Vocês têm sempre há vários tipos de partículas, mas vamos usar aqui o Particle Wall por uma questão particular, é porque ela traz aqui algumas coisas adicionais que fica mais fácil para eu vos explicar os conceitos aqui sobre partículas. Então eu clico, arrasto aqui para cima da nossa camada aqui do sólido e reparem que automaticamente isto ficou aqui com uma gridzinha. Porquê? Porque as partículas elas acontecem de forma tridimensional e portanto se eu correr aqui a minha timeline, desculpa, o meu time slider, eu consigo já ver aqui alguma coisa a acontecer, como é óbvio. E vamos começar por entender o que é que vocês estão a ver neste momento aqui na tela. Eu vou baixar aqui um pouco a timeline, fazer zoom in, e portanto, isto que vocês estão a ver aqui, ok? Isto aqui é aquilo que nós chamamos de producer, ou seja, ele é o emissor. Tudo o que nasce a partir daqui, como vocês podem ver, é a partir daqui que nasce as nossas partículas, ok? E o que é que vocês precisam de perceber aqui a nível das partículas? Como eu disse há bocadinho, as partículas elas partem de três componentes fundamentais: emissor, comportamento e tempo, ok? E tudo isto vocês controlam exatamente aqui em cima. Então vocês, como podem ver, vocês têm aqui o birth rate, ok? Têm também aqui a longevidade, aqui o birth rate, se eu aumentar, vocês veem que é a quantidade de partículas que eu quero que nasçam, ok? A longevidade é o tempo que elas vão durar. Aqui neste momento elas estão a durar um segundo. Se eu aumentar, o que vai acontecer é que vocês conseguem ver as partículas por mais tempo. Depois vocês têm a questão da velocidade também. Vem aqui a Physics, maximizam e tem aqui Velocity, que vocês podem usar isto para definir a velocidade de expansão delas. Tem ainda o Gravity também para definir o peso com que elas se comportam, se tem mais gravidade, menos gravidade, ok? Tem ainda também a direção, aqui em baixo vocês têm o Direction Axis, onde vocês podem efetivamente definir a direção da partícula, e depois tem aqui outros efeitos adicionais, como as cores da própria partícula e tudo mais, ok? Mas então, bora lá perceber como é que nós queremos, como é que nós trabalhamos com isto. Então, antes de nós começarmos aqui a mexer nos valores, é importante sempre fazerem-se uma pergunta, que é: o que é que eu vou tentar simular? Ok? Eu, por exemplo, quero fazer um fumo, então o fumo sobe e espalha, ok? Quero fazer uma poeira, a poeira nasce normalmente a partir do chão.
Eu quero fazer fogo, o fogo emite uma luz. Eu quero fazer faíscas, eu tenho de ter a consciência de que as faíscas elas morrem rápido. Então, ou seja, se o comportamento não respeitar estas lógicas de física básica, daquilo que eu vou decidir simular, o cérebro de quem estiver a assistir vai perceber logo que é falso, ok? Então, vamos começar aqui por fazer aqui umas partículas genéricas, ok? Vimos aqui, por exemplo, vou aqui minimizar isto, aqui no Particles Type, em vez de colocarmos aqui uma line, vamos então começar, por exemplo, a mudar para uma Faded Sphere, ok? Vamos aqui, Faded Sphere, reparem, já ficou aqui uma Faded Sphere, vamos criar aqui umas partículas simples, básicas, apenas para vocês verem como é que isto funciona. No Birth Rate, vamos deixar o Birth Rate mais ou menos aqui a médio, ok? Aqui assim mais ou menos a meio, portanto vamos pôr aqui no 10, por exemplo. Ok? A longevidade vamos também deixar aqui mediana, no 2, por exemplo. Ok? E a velocidade, vamos também colocar a velocidade aqui médio também. Vamos aqui, mais ou menos assim aqui. Ok? Nesta fase, reparem, se eu agora der play, vocês conseguem ver que eu não estou a criar nem fumo, nem fogo. Eu estou simplesmente a criar aqui uma partícula neutra que vai encher toda a minha tela com várias coisas e ao mesmo tempo coisa nenhuma, não é? Mas já conseguimos ter aqui alguma coisa que parece estar a acontecer. Se eu agora espalhasse isto, até podia dar, por exemplo, a sensação de que estou a viajar no espaço com aquela história das estrelas e tudo mais. Então agora, se eu quiser começar a melhorar isto, eu vou ajustando cada um destes parâmetros de cada vez. Por exemplo, eu posso começar por diminuir aqui um pouco a velocidade. Estão a ver? Por exemplo, para fazer assim um efeito mais puxado. Estão a ver? Ó, como se tivesse, por exemplo, aqui assim uma história mais de fumo, não é? Não sei se é isso que eu vou fazer, porque até não estou muito preocupado aqui com isso. Posso, por exemplo, ajustar aqui a gravidade, para começar a ter aqui, por exemplo, fazer com que elas, em vez de virem para baixo, elas venham para cima. Ok? Depois posso posicioná-las, posso puxá-las aqui, por exemplo, um bocadinho mais para baixo. Ok? Deixá-las, por exemplo, aqui assim. E agora estão a ver, ó, ela vai de baixo para cima, só que reparem, cortou ali, ok? É normal. Eu depois tenho de alterar esta lógica aqui do emissor, mas já lá vamos a essa parte, ok? Posso ainda, por exemplo, eu agora pus aqui a gravidade, ajustar aqui, se calhar exagerei aqui um bocadinho na gravidade. Sei lá, posso vir aqui, posso ainda, por exemplo, ajustar a direção. Vamos aqui, por exemplo, empurrar para cima, porque o fumo vai um bocadinho sempre para cima. Podemos, por exemplo, trabalhar aqui um pouco a resistência, definir como é que nós queremos que ela seja resistente. Estão a ver que agora ela de repente começa a ficar aqui uma coisa mais fumo, estão a ver? Ok? Só porque eu aumentei aqui no caso a resistência. Então, ou seja, nós vamos trabalhando todas estas características aqui. Podia alterar, por exemplo, aqui a questão, lá está, olha, do producer. Se eu quiser que ela fique, por exemplo, mais para baixo, vou mexer, por exemplo, aqui no eixo do X, do Y, ok? Então o producer agora começa aqui em baixo. E pronto, eu posso ir aqui aumentando e definindo e melhorando estas configurações, exatamente para conseguir ter aqui o resultado que eu quero. O que é importante vocês perceberem aqui? Sempre que um efeito vai parecer demasiado agressivo, normalmente quer dizer que, por exemplo, a velocidade do mesmo está alta. Então eu posso vir aqui à velocidade, eu posso até aumentar aqui a longevidade, estão a ver? Agora posso aumentar aqui um pouco a longevidade mais. Onde é que eu tenho aqui a velocidade? Deixa eu lá procurar. Ui, já tenho aqui tanta coisa aberta que já me perco aqui. Velocidade, vou só fechar aqui algumas coisas. Está aqui, velocidade. Posso, por exemplo, quer dizer que a velocidade está alta. Ok? Então posso diminuir um pouco a velocidade. Por exemplo, aquilo está com a lógica de animação explosiva. Eu posso, por exemplo, fazer um twirl. Eu posso, por exemplo, fazer com que seja um cone. Ok? Eu posso vir aqui ao tipo de animação e trabalhar escolher este tipo de animação, por exemplo, para fazer, por exemplo, o vortex aqui, assim já fica mais uniforme, já não fica tão uniforme, então já parece mais aqui uma lógica de fumo ou de fogo, não é? Até porque tem aqui estas cores. Fire, por exemplo, se eu quiser que seja fogo. Temos aqui algumas animações específicas, ok? Que nós podemos ir utilizando dependendo daquilo que nós queremos. Ok, mas pronto, até aqui está mais ou menos perto daquilo que nós pretendemos. Mas o que é importante vocês perceberem aqui é que todos estes elementos vão permitindo que vocês cheguem
cada vez mais perto do efeito que vocês querem fazer, ou neste caso do efeito que vocês querem simular. E aqui eu estou apenas a demonstrar onde é que vocês podem ir mexendo e o que é que influencia. O que vocês têm sempre de pensar é, se eu vou simular um determinado efeito, como é que eu reajo? Por exemplo, aqui eu estou a mandar para cima, não é como se fosse, por exemplo, uma lógica de fumo, não quer dizer que seja fumo, mas como se fosse, por exemplo, uma lógica de fumo. Mas também pode ser ao mesmo tempo, eu posso substituir isto e aumentar, por exemplo, as partículas e definir que isto vai ser, por exemplo, um fogo, não é? Então, ou seja, quanto mais partículas eu tiver, mais aquilo vai parecer, quanto mais longevidade ter, significa que mais longe ela vai chegar. Depois temos as questões também da gravidade, que é a forma como ela influencia o peso destas partículas, e tudo isto acaba, de certa maneira, por influenciar o trabalho. Ok, já estou aqui a fazer coisas que eu não queria fazer já. Influenciar o efeito visual que nós vamos ter naquela simulação. Ok? Mas então, portanto, partindo aqui do exemplo, imagina que nós queremos fazer aqui fumo, ok? Vamos então transformar estas partículas em fumo. Mas atenção, isto aqui que eu vos vou mostrar não é sobre valores específicos, é isto que vocês precisam perceber, isto é sobre comportamentos, ou seja, vocês têm de definir o comportamento de como é que a partícula se comporta. Isto não é difícil, não é uma coisa difícil de ser feita. Vocês apenas têm de ir brincando aqui com estes elementos até encontrarem o ajuste correto. Por exemplo, se eu quiser fazer fumo, eu tenho de perceber que o birth rate tem de ser obrigatoriamente baixo, ok? Porquê é que tem de ser baixo? Exatamente porque as partículas que se criam em baixo não podem ser muitas, porque se eu aumentar, olha o que acontece. Vocês ficam com uma mancha autêntica e isso depois vai acabar por não ser aquele efeito de fumo, embora por acaso aqui até tenha ficado, mas eu depois também estava agora aqui a mexer aqui no birth size e isso também influencia. Estão a ver, se eu diminuir aqui o birth size, vocês conseguem ver que isto já fica aqui a aparecer outra coisa, assim como o death size, né? Estão a ver? Eu posso vir trabalhando aqui também para definir como é que a quantidade de partículas que morre, a quantidade de partículas que nasce, ok? Ainda posso, por exemplo, brincar aqui com a variação. Estão a ver? Aumentando aqui a variação, eu consigo ter mais heterogeneidade e então isto vai me permitir brincar e chegar mais perto do resultado. Então, por exemplo, como eu estava a explicar aqui na questão de fazer um fumo, eu tenho que perceber que para o fumo eu tenho que ter um birth rate baixinho. Exatamente porquê? Que é para eu ter ali umas partículas que se criam um pouco e que se vão dissipando ao longo do caminho. Mas se eu tenho um birth rate baixo, eu preciso ter uma alta longevidade exatamente para que o fumo se vá prolongando e elas vão morrendo ao longo do tempo. E se eu tiver uma baixa longevidade, o que acontece é que elas morrem logo ali perto e parece tipo só mais uma chama a criptar. Então eu vou aumentar a longevidade e vocês veem que elas esticam mais um pouco. O que é que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, colocar aqui um exemplo. Posso diminuir aqui a velocidade também, embora a velocidade dela já está praticamente aqui baixa. Mas posso diminuir ainda um pouco mais. Ok? Eu vou agora vir aqui ao producer e vou colocar a 0, que é para nós vermos isto aqui a meio. Vou diminuir aqui a velocidade. Ok? Posso, por exemplo, aqui colocar uma gravidade praticamente nula. Ok? Calma. Reparem que de repente, eu ao trabalhar aqui isto, eu de repente consigo ter comportamentos completamente diferentes. Estão a ver? Estão a ver que agora de repente eu estou a alterar completamente tanto a velocidade como a gravidade. Isto vai fazendo aqui efeitos totalmente diferentes daquilo que supostamente é o que nós queremos. Estão a ver? Posso, por exemplo, diminuir aqui a longevidade. Eu sei que já não está praticamente aquilo que nós queremos, como é óbvio. Mas o que é importante vocês perceberem é que se eu, por exemplo, vou colocar aqui uma velocidade um bocadinho mais alta, vou colocar aqui uma gravidade ainda um pouco sentida. Ok. Resistência. Porque eu também já tenho aqui a resistência. Eu já estive a trabalhar com isto tudo, enquanto estavas aqui a explicar, então já começamos aqui a ter coisas completamente diferentes. Por exemplo, vamos outra vez aqui a trabalhar aqui um bocadinho no birth size. Por exemplo, no size variation, eu também já tinha aqui esta questão do 100%. Máxima opacidade também, eu por acaso não tinha estado a mexer, mas por exemplo, eu posso mexer aqui. Estão a ver? Posso depois agora vir aqui às cores e, por exemplo, buscar aqui uma cor ligeiramente cinzenta, por exemplo.
Aqui para o Birth Color e para o Death Color eu posso colocar, por exemplo, assim com mais branquinha. Ok, reparem que de repente eu brincando aqui com isto. Desculpa, não é isto. Ok, vou só alterar aqui a. Vamos fazer aqui assim, alterar aqui a gravidade. Vamos meter a velocidade aqui mais baixa. Estão a ver? Isto é uma questão de encontrar o ponto certo. Ok? Pronto, e já conseguimos aqui ter alguma coisa. Então, aqui um bocado quase que parece aqui um ghost. Ok? Eu posso, por exemplo, eu vou apagar aqui o efeito e vou começar do zero. Ok? Vamos pôr aqui novamente o efeito. Ok? E vamos então voltar ao ponto anterior, por assim dizer. Ok. Vamos começar então aqui no Producer. Vamos deixar aqui isto conforme a minha cena, por exemplo. Não, vou deixar aqui assim o eixo do X e o eixo do Y conforme aqui. Vou colocar, por exemplo, -1. Jesus, não. Ok. Aqui o Radius vamos então pôr no 0.15, por exemplo. Aqui vamos pôr 0.05 e aqui vamos pôr 0.1. Ok, não está exatamente aquelas coisas todas. Só para deixar aqui mais longe. Ok, aqui nas físicas vamos colocar então Directional. Pronto, estão a ver agora como já não tem aquela coisa da há bocadinho, ele agora aqui já fica numa direção específica, mas no entanto eu estou a sentir aqui que ainda há coisas que eu devia mexer. Por exemplo, eu posso pôr isto aqui mais para baixo, mas eu sinto que aqui eu posso mexer aqui um pouco mais o eixo, abri-lo aqui um bocadinho mais. O birth rate eu ainda não fui mexer, mas já vamos deixar para o fim, o birth rate. Portanto, o que é importante? Porque é que eu ponho aqui o direction axis aqui? Porque o fumo ele tem de ter uma direção principal, ok? Mas o ideal depois é eu brincar porque o fumo normalmente ele não tem, ele tem uma direção principal, mas ele depois tem uma variação natural das coisas. Então onde é que eu faço essa variação? É aqui na velocidade. Então eu posso, por exemplo, deixar 0.1, entre o 0.1 e o 0.3 é o ideal, portanto posso pôr aqui 0.2, por exemplo. Ok? O que é que acontece? Se a velocidade aqui ela for muito alta, o que vai acontecer é que o efeito depois vai parecer mais explosivo e não tanto um fumo, e é preciso ter cuidado com isso. Agora, a brincadeira começa a acontecer aqui, por exemplo, aqui na gravidade eu posso pôr 0.5, porque eu vou querer que a gravidade não afete tanto o fumo, porque o fumo tem tendência a subir e a dissipar-se para os lados. Então aqui convém que seja uma gravidade um pouco mais negativa. Então eu posso pôr menos 0.1, por exemplo. Ok, estão a ver que ele agora já começa a ir na direção para cima, estão a ver? Ok? Então, ou seja, quando eu coloco um valor negativo, isto vai fazer automaticamente o fumo ou a partícula subir. Um baixo valor, ele vai trazer aqui um movimento mais suave. Então agora aproveitamos e deixa e trabalhamos aqui a resistência. Por exemplo, a resistência normalmente pode ficar entre 1 e 3, ok? Que é para não oferecer muita resistência. Por exemplo, vou por aqui no 2. O que acontece? A resistência aqui, ela vai simular a resistência do ar, ou seja, quanto maior a resistência for, mais lento o fumo ou a partícula vai subir. Então, ou seja, estão a ver? Estão a ver que ela meio que está ali um serpentear, a partícula vai para aquele lado e depois vem para aqui. Estão a ver? Agora o que é que podemos fazer? Por exemplo, aqui no extra, eu posso, por exemplo, colocar aqui 0. Por exemplo, 3. Ok? O que é que este extra vai fazer? Este extra vai criar uma variação natural entre as próprias partículas, evitando aqui, por exemplo, padrões repetitivos e coisas do género, fazendo com que ela pareça mais natural. Estão a ver? Estão a ver que ela tem ali umas que estão para um lado, outras estão para o outro, e cria aqui um efeito melhor. Ok? Agora, dentro da própria partícula é que nós vamos começar a dar o corpo. Aqui primeiro vamos mudar, como eu tinha há bocadinho, para Faded Sphere. Ok? Reparem que, opa! Já temos aqui uma Faded Sphere com bordas suaves, que são essenciais aqui para eu poder trabalhar o fumo. Agora vamos ao nosso Birth Rate, ok? Vou voltar cá acima e vou colocar aqui o Birth Rate mais ou menos entre o 0.2 e o 0.6, ok?
aqui assim, ok? Porquê? Porque o fumo contínuo, ele nasce, mas nasce pouco de cada vez, então eu não posso deixar isto muito alto, como por exemplo eu estava a dar um bocadinho, porque senão eu tenho ali muita consistência no seu formato visual e não vou criar aqui este tal fumo. O que é que eu tenho de fazer? É o que eu tinha explicado, eu tenho é de aumentar aqui a longevidade. Então, normalmente a longevidade aqui o ideal será entre os 4 e os 7, ok? Portanto, aqui vocês conseguem ver que já começa a ter aqui, ó, estão a ver? Ok, tem aqui já uma longevidade, porque o fumo, ele acaba por viver muito tempo antes de desaparecer. Agora, voltando cá para baixo, desculpem lá, eu enganei-me, eu estava a mexer no birth rate, mas não. Desculpem, eu vou pôr outra vez aqui o birth rate no 2. Desculpem, no 0. Coisa, desculpem, eu fiz agora, foi para isso minha. A longevidade é aqui, tenho que mexer é aqui. Eu realmente estava a achar estranho, porque ele tinha aumentado a quantidade de partículas e não propriamente o tamanho, o tempo no espaço, ok? Assim, aqui é que está certo. Vamos pôr aqui mais ou menos assim aqui. Eu posso até mexer aqui, por exemplo, 5, ok? Para ficar melhor. Estão a ver, ó, cá temos agora aqui o nosso fumo, ele agora vai lá para cima, porque eu pus para além dos 4, ok? Porque é que eu gostava de explicar? Porque o fumo ele vive muito tempo, e se eu quero fazer aqui uma cortina de fumo, eu faço isto. Agora, eu posso vir ao size das nossas partículas, ok? E aqui no size eu tenho o birth e o death size. E eu posso deixar isto normalmente, por exemplo, entre, sei lá, por exemplo, o 0.05 ou 0.1, que é para elas não serem muito grandes. E aqui posso pôr, por exemplo, 0.1 também, ok? O que é que eu posso fazer aqui no size variation? Eu posso deixar entre os 50 e os 80, ok? Porque as partículas de fumo elas nunca podem ser todas iguais. Posso, por exemplo, colocar aqui agora aqui posso ir aqui diretamente ao birth color, ou posso só, por exemplo, aqui no color map, posso colocar, por exemplo, posso colocar aqui um custom e escolho, por exemplo, aqui deixa-me pensar. Um origem constante? Não. Não, vamos fazer aqui um birth to death, vamos deixar um birth to death e vamos colocar, por exemplo, aqui no nascimento, vamos colocar algo como, por exemplo, sei lá, 180, aqui vamos pôr, por exemplo, 180 e aqui vou pôr, por exemplo, 180 também. E aqui, por exemplo, na morte da partícula, meu Deus, na morte que pesava, vamos pôr 90, ok, mais ou menos assim. Porquê? Porque o fumo ele escurece à medida que se afasta, não é? Eu posso ainda, por exemplo, aqui nesta questão, aqui um custom map, por acaso ele até está aqui bloqueado, mas eu podia trabalhar aqui, mas foi por ter a ver com os que eu escolhi. Eu posso, por exemplo, trabalhar aqui no Max Opacity. Eu posso definir, por exemplo, que eu quero que isto tenha uma opacidade menor ou maior, vai depender sempre do que eu pretender fazer. Se eu, por exemplo, escolhesse aqui um custom, eu já conseguia vir buscar aqui estes controlos, por exemplo, da opacidade, da forma como a cor influenciava, mas eu não quero isso. Posso também, por exemplo, se eu tivesse aqui um origin constante, eu não vou escolher aqui, não iria escolher aqui estas cores, mas pronto, eu tinha aqui do Birth to Death, vamos então deixar isto aqui, ok? Pronto, depois o que é que nós temos de fazer? Nós aqui no Transfer Mode, nós podemos, por exemplo, colocar no Screen ou no Have, vai depender sempre se eu quero que ele interaja com a luz do ambiente que eu tenho configurada ou não. E maximizando aqui os extra, eu vou agora, por exemplo, garantir que o Compose with Original está desativado. Posso ainda, por exemplo, trabalhar aqui os Light Direction, mas aqui no caso não tem nada disso, e posso fazer aqui o ouro desta parte final, que é a parte do Random Seed, que vai permitir-me fazer com que as partículas sejam completamente aleatórias na sua nascença, ou seja, vão ser completamente aleatórios. Agora, eu vejo esta animação, lógico que vocês irem desse lado vão dizer, mas Bruno, isso não parece nada um fumo, calma, depois de eu ter feito estes efeitos todos, é que eu vou aumentar
o birth size, ok? E o death size. Lógico que isto agora ficou extremamente claro por causa do add, ok? Pronto. E agora eu tenho aqui um efeito muito mais parecido com o fumo, como se o fumo tivesse a ser criado aqui por alguma coisa, uma coisa que tivesse a arder ou assim. Lógico que volto à questão, vocês depois podem ir trabalhando aqui as positions, o radius, aumentar, diminuir, estão a ver? Dependendo sempre daquilo que vocês vão querer fazer. Ok, posso fechar, ok, trabalhar a própria direção. Oh, agora ele ficou ali. Estão a ver? E vamos tendo aqui um fumo muito mais interessante. O que é importante vocês perceberem aqui? Alguns erros são comuns de serem cometidos, como por exemplo aumentar muito a velocidade. Estão a ver? Isto, aumentar muito a velocidade, já vai ser mais para algum tipo de fumo específico, e quando é uma coisa mais a sair do mesmo sítio, não convém vocês aumentarem muito a velocidade, ok? Podem deixar mais baixo que aquilo que eu tinha. Estão a ver? Agora parece mais que está qualquer coisa aqui a arder, ok? Outra coisa muito de erro de quem está, por exemplo, a fazer um fumo ou determinadas partículas é usar cores muito vivas. Isso na natureza nem sempre acontece, ou então é sempre mesclado com outras cores. E não colocar, por exemplo, um blur ou alguma coisa do género. Vocês veem que aqui, como eu escolhi o Faded Sphere, ela meio que já tem aqui um ligeiro borrão nas bordas, e não utilizando aqui um blur vai sempre ficar mais falso, ok? Portanto, ter cuidado com isso. Podemos aumentar ainda aqui a variação ou diminuir. Estão a ver? Se eu diminuir aqui a variação, eu vou ter diferentes tipos de fumo, ok? E acabamos por ficar aqui com este pequeno efeito. Portanto, é lógico, vocês não têm de se basear nestes valores. Eu fui tentando encontrar aqui aquilo que era o melhor resultado, para também não deixar este vídeo demasiado longo, e já ficou mais longo do que aquilo que eu queria. O que eu queria que vocês percebessem aqui é que vocês podem ir brincando com estes elementos, exatamente para poderem encontrar o estilo que vocês querem. Por exemplo, fazer uma chuva ou algo do género, que seja um efeito, uma simulação de partículas que vocês podem fazer. Depois, no fim, vocês quiserem adicionar isto a um vídeo, podem criar uma máscara, fazer um tracker matte ou uma máscara direta para adicionar isto, por exemplo, aqui no próprio vídeo. Ok, malta? Podem reposicionar isto. Ok, pôr aqui assim mais abaixo, estão a ver? Podem, por exemplo, se quiser aumentar aqui, mas não aconselho, estão a ver o que é que acaba por acontecer. Podem depois, por exemplo, se quiserem, podem diminuir, podem ainda brincar aqui mais com isto. Estão a ver aqui que agora aqui em baixo está mais. Aqui no Death também posso aumentar também um pouco mais se quiser. Ok? Na variação, por exemplo, eu diminuí, se eu quiser posso aumentar. Ou seja, vai depender muito do resultado que eu quero atingir. Por exemplo, aqui a nível de extras, eu posso diminuir, posso aumentar, enfim. Eu já expliquei o que é que basicamente tudo isto quereria dizer. Vocês ainda podem ver aqui, por exemplo, ao floor, que eu nem sequer mexi aqui no floor, mas também aqui, por acaso, também não faria muita diferença. Mas, ou seja, o intuito aqui é que vocês percebam que, ao mexerem nestes parâmetros, não tem a ver com as questões dos valores. Tem a ver apenas com a questão do resultado que vocês querem atingir, mais ou menos. Vai depender sempre daquilo que vocês pretendem. Ok, meus queridos? Eu espero que tenham gostado aqui desta explicação aqui sobre as partículas, como é que elas funcionam, como é que vocês podem colocá-las a interagir com o espaço. É isto, meus queridos. Se gostaram deste tipo de vídeo, eu espero que possam aproveitar de deixar aí o vosso gosto. E se tiverem alguma questão, podem colocar aqui nos comentários, dizer, Bruno, gostava de ter visto mais assim, gostava de ter visto mais assado, e por aí fora, malta. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo com quem vocês acham que pode verdadeiramente gostar deste tipo de conteúdo. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, espero que tenham aprendido alguma coisa, e da minha parte só vos resta dizer até à próxima, meus queridos. Um beijo, um queijo, tchau!